Olá, queridos amigos. Hoje nós vamos para a segunda parte de ligação gênica ou linkage. É a parte onde você vai ter mais informações, são as informações mais importantes, mais relevantes para a resolução de exercícios. Lembra que no vídeo anterior nós vimos que ligação gênica ou linkage é quando os genes se encontram no mesmo cromossomo, que a distância entre eles é igual à sua TR, a sua taxa de recombinação, chance de acontecer crossing over entre eles. A distância é igual à taxa é igual à distância. Nós vimos que o heterozigoto do tipo cis é quando eu tenho num cromossomo dominante com dominante, no outro cromossomo recessivo com recessivo. E o heterozigoto do tipo trans é quando eu tenho num cromossomo dominante com recessivo e no outro cromossomo recessivo com dominante. Agora nós vamos aprender a como se forma gametas nessa matéria. Como é que se forma espermatozoides e óvulos quando os genes estão no mesmo cromossomo. Só que antes disso, vamos relembrar como é que se forma gametas quando os genes estão em segregação independente, quando os genes estão em cromossomos diferentes. Quando eles estão em cromossomos diferentes, considerando um duplo heterozigoto, azão, azim, bezão, bezim, basta você combinar as letras As com as letras Bs. Azão combina com bezão, primeiro gameta. Azão combina com bezinho, segundo gameta. Azim combina com bezão, terceiro gameta. Azim combina com bezinho, quarto gameta. Eu posso fazer essa distribuição dessa maneira porque eles estão em cromossomos diferentes. Um gene não depende do outro gene. Por isso que eu posso ter todas as combinações. 4, 100%, chance de cada gameta aparecer, 25% de chance. Isso quando os genes estavam em cromossomos diferentes, em segregação independente. Mas e agora? Quando os genes estão em ligação gênica, quando eles estão no mesmo cromossomo, como é que fica? Eu posso ter duas maneiras. Quando eles estão em segregação independente, repara, eu posso formar 4 tipos de gametas com a mesma porcentagem. 4 tipos de gametas com a mesma porcentagem. Isso é típico quando há segregação independente. Genes em cromossomos diferentes. Agora sim, quando os genes estão no mesmo cromossomo e vai sofrer meiose para formar espermatozoide ou óvulo, nós temos 2 tipos de formação de gametas. A ligação gênica chamada de total ou completa. A ligação total ou completa, nós vamos formar gametas considerando que não irá acontecer o crossing over. Não terá crossing over entre os cromossomos homólogos, certo? Aqui eu estou pegando para demonstrar para vocês um heterozigoto do tipo cis, dominante com dominante, recessivo com recessivo, certo? Poderia ser um trans, mas vou demonstrar com o cis. Você aprendeu ou vai aprender na meiose, divisão que forma gametas nos animais, que antes da célula entrar em meiose, ela tem que passar pelo período S da intérfase, aquele período onde ocorrerá a duplicação do DNA. E repara, quando o DNA se duplica no período S, duplica tudo, duplica o cromossomo. O cromossomo que estava na forma simples, um pauzinho só, fica na forma duplicada, com essas duas laterais, as duas cromátides irmãs. O cromossomo que estava na forma simples, após duplicar o DNA no período S, duplica também tudo, duplica o cromossomo. Repara, o azão agora foi duplicado, o bezão está duplicado, o azinho duplicou, o bezinho também duplicou. Duplica tudo no período S. Depois que houve essa duplicação dos cromossomos, aí sim essa célula entra em meiose. Você aprendeu ou vai aprender que a meiose é uma divisão que uma célula mamãe forma no final 4 células filhinhas, mas forma 4 células em 2 etapas. Primeiro uma origina 2 e essas 2 origina mais 2, num total de 4 no final. Uma dá 2, as 2 originam 4, como você está vendo no esquema.
Aqui na primeira parte da meiose, a fase mais importante é a anáfase 1, onde ocorrerá a separação dos cromossomos homólogos. Esse cromossomo homólogo vem para cá, esse outro cromossomo homólogo vem para cá. Na segunda divisão da meiose, a fase mais marcante é a anáfase 2. A anáfase 2 vai separar as cromátides irmãs. Cromátides irmãs são essas laterais do cromossomo duplicado. Essa cromátide irmã vem para cá, essa outra cromátide irmã vem para cá. Essa cromátide irmã vem para cá, a outra cromátide irmã vem para cá. Note que eu formei no final 4 células, mas somente 2 tipos de gametas. Esses 2 gametas são iguais e esses 2 gametas são iguais. Quando tem ligação gênica, os genes estão no mesmo cromossomo e não há crossing over, nós vamos formar 2 tipos de gametas com a mesma porcentagem, 50% para este, 50% para este. Amiguinho, quer dizer que quando os genes estão em cromossomos diferentes, quando há segregação independente, a variabilidade genética é maior. Eu formei 4 tipos quando eles estavam em cromossomos diferentes. Quando eles estão no mesmo cromossomo, eu só formei 2 tipos de gametas. 2. Então, genes em cromossomos diferentes apresentam uma variabilidade genética maior, os gametas, do que se eles estivessem no mesmo cromossomo. Tudo bem? Só que aqui nós formamos gametas considerando que não teve o crossing over. E se tivesse acontecido o crossing over? Vamos ver. A segunda maneira de formar gametas nessa matéria é na ligação gênica chamada de parcial ou incompleta. Na total ou completa, não ocorrerá crossing over. Na parcial incompleta, eu vou ter o crossing over. Para ficar justo a comparação, estou pegando o mesmo indivíduo, ó, cis, cis. Passa no período S, duplica o DNA, duplica os cromossomos. Só que você está vendo agora, ó, que ocorrerá o crossing over. Um pedaço do cromossomo azulzinho vai passar para o vermelhinho. Um pedaço do cromossomo vermelhinho vai passar para o cromossomo azulzinho. Teve crossing. Aí vai começar a meiose. Anáfase 1, separa os cromossomos homólogos. Na parte 2, anáfase 2, separa as cromátides irmãs. Olha agora, 4 gametas, mas 4 tipos diferentes. Repara, esse não é igual a este não é igual a este. Repara que quando teve crossing over, formamos 4 tipos. Quando não tem crossing over, formamos somente 2 tipos. Quer dizer que o crossing over aumenta a variabilidade genética. Então verifica, 2 mecanismos que na meiose faz com que produza uma quantidade maior de gametas diferentes. A segregação independente, genes estando em cromossomos diferentes e a ligação gênica com crossing over, quando tem troquinha entre os cromossomos. Vamos voltar? Então formamos 4 tipos diferentes de gametas. E esses 4 tipos tendem a aparecer com diferentes porcentagens. Lá na segregação, deu 4 tipos com a mesma porcentagem. Na ligação gênica com crossing, dá 4 tipos, mas eles têm diferentes porcentagens. Vamos ver isso porque daqui a pouquinho. Segue comigo, irmão. Agora eu vou te apresentar alguns detalhes que são os detalhes mais importantes dessa matéria, que sem eles você não vai conseguir matar exercícios importantes de vestibulares. Quer ver?
Aqui está novamente o esqueminha da ligação parcial incompleta, aquela que forma gametas com crossing over. Repara que deu os 4 tipos. Esses 2 gametas que eu estou marcando em vermelho para você, repara que são os gametas que não foram formados pelo crossing over. Inteirinho vermelhinho, inteirinho azulzinho. Ó, são aquelas cromátides externas, tá vendo? Aquelas cromátides, ó, que não teve crossing over entre elas. Esses gametas que não sofreram crossing over são chamados de gametas parentais. Gametas parentais não sofreram crossing over. Olha uma outra característica deles. Eles têm as mesmas combinações de genes do indivíduo inicial. Esse é o indivíduo inicial. Essa é a célula inicial. Foi ela que começou todo o processo. Repara que os gametas parentais, eles têm as mesmas combinações de genes que o indivíduo inicial tem. Azão com bezão tem no inicial. Azim com bezim tem no inicial. Por que gametas parentais têm as mesmas combinações de genes? Porque eles não sofreram crossing over. Se eles não sofreram crossing over, não mudou a combinação inicial. Por isso que a combinação permanece a mesma do inicial. E esses gametas tendem a aparecer em maior porcentagem, em maior quantidade. Quer ver agora? Esses 2 outros gametas que eu estou marcando em azulzinho são aqueles gametas, repara, que foram formados pelo crossing over. Sofreram crossing over. Esses gametas que foram formados pelo crossing são chamados de gametas recombinantes. Olha o nome, recombinação. Gameta que sofreu crossing over, sofreu permutação. Repara as características. São os gametas que sofreram crossing. Ó, se não tivesse tido crossing aqui, eles não teriam se formados. Olha a outra característica. Eles têm combinações de genes diferentes do indivíduo inicial. Repara, azão com bezinho não tem no inicial. Azinho com bezão não tem no inicial. Por que a combinação é diferente? Porque houve crossing over. O crossing trocou pedacinhos. Se trocou pedacinhos, por isso que a combinação é diferente da inicial. E esses gametas recombinantes tendem a aparecer em menor quantidade, em menor porcentagem. Amigo, eu preciso que você grave essa tela. Eu preciso que você memorize essas informações. Sem elas, você não vai para frente aqui. Recapitulation. Gametas parentais não sofreram crossing over, têm as mesmas combinações de genes do indivíduo inicial, tende a aparecer em maior porcentagem. Gametas recombinantes sofreram crossing over, permutação, recombinação, têm combinações de genes diferentes do inicial e tende a aparecer em menor porcentagem. Beleza? Vamos aplicar isso em cima de 2 exercícios que caíram em vestibular para você adquirir experiência de como aplicar. Considere o indivíduo azão-bezão barra azim-bezim. Veja a maneira com que ele te mostrou isto. É a representação de ligação gênica. É a maneira de escrever quando os genes estão no mesmo cromossomo. Então é ligação, onde os genes apresentam uma distância de 20 unidades. A gente faz 3 perguntas, sendo a item C dividida em 2. Vamos para o item A e o item B primeiro. Qual é a posição dos genes no cromossomo? Cis ou trans? Gente, pela maneira que ele representou, o que a gente percebe? Dominante está com dominante, recessivo está com recessivo. Não é isso? Dominante com dominante num cromossomo, recessivo com recessivo no outro cromossomo. Olha o desenho. Azão com bezão, azinho com bezinho. Qual é a posição? A configuração? O indivíduo é cis. Olha o item B. Considerando a não ocorrência de crossing, então não vai ter crossing,
o Azão e o Azinho não vão trocar de lugar, o Bzão e o Bzinho não vão trocar de lugar, quais os gametas que esse indivíduo poderá fabricar e a porcentagem? Olha, irmãozinho, se não vai ter crossing over, esse cromossomo vai do jeito que ele está para dentro de um gameta. Esse outro cromossomo vai do jeito que ele está para dentro do outro gameta. Então nós podemos formar dois tipos de gametas. Ah lá, primeiro, Azão, Bzão. Segundo, Azinho, Bzinho. Chance de cada um, 50%. É um caso de ligação gênica total ou completa. Total ou completa, não tem crossing over. Só dá dois tipos de gametas na mesma porcentagem. Beleza? Olha o item C agora. Considerando a ocorrência de crossing over. Então vai ter crossing over. Olha o item 1. Qual será a taxa de recombinação? Você aprendeu na primeira aula. Taxa de recombinação é igual à distância entre os genes. A taxa é igual à distância é igual à taxa. Se a distância entre os genes é de 20 unidades, a taxa de recombinação é de 20%. A distância é igual à taxa é igual à distância. Olha o 2. Quais os gametas que esse indivíduo poderá formar e em quais porcentagens? Agora pegou, porque agora tem crossing over. Agora é a ligação parcial ou incompleta. Lembra que eu pedi aquela telinha para você decorar? Eu aplico aqui, ó. Quando tiver crossing over, eu vou ter gametas parentais e gametas recombinantes. Vamos recordar a teoria? Gametas parentais são aqueles que não sofreram crossing over. Olha agora, tem as mesmas combinações de genes do indivíduo inicial. Quem é o indivíduo inicial? Não é esse. Quais são as combinações de genes que eu tenho nele? Azão está com Bzão e o Azinho está com Bzinho. Esses são os parentais. Azão está com Bzão, Azinho está com Bzinho. Parentais. Gametas recombinantes, vamos lembrar a teoria? São aqueles que sofreram crossing over. Eles têm combinações de genes diferentes do inicial. Combinações que só vão aparecer se acontecer o crossing. Quais são as combinações que eu não tenho aqui em cima? Não tenho. Só acontece se tiver crossing. O Azinho pode combinar com o Bzão ou o Azão pode combinar com o Bzinho. Esses são os recombinantes. Olha lá, eles não aparecem no indivíduo inicial. Agora, irmão, só falta eu colocar a porcentagem de cada gameta. Olha agora. Taxa de recombinação. Taxa de recombinação. Você acha que seria a porcentagem dos gametas recombinantes ou a porcentagem dos gametas parentais? Taxa de recombinação. É a chance dos gametas recombinantes aparecerem. Eu não te falei que eu iria melhorar o que era a taxa de recombinação lá no primeiro vídeo? Taxa de recombinação é a chance, é a porcentagem dos gametas recombinantes aparecerem. É a porcentagem dos gametas que sofreram crossing over, que sofreram permutação. A taxa de recombinação sempre se refere aos gametas recombinantes. Ora, se os recombinantes aparecem em 20%, quanto sobra para os parentais? 80%. Quanto para cada um deles? 40%. 20% é o total de recombinantes? Quanto para cada um deles? 10%. Fechando a teoria, gametas parentais tende a aparecer em maior porcentagem. Gametas recombinantes tende a aparecer em menor porcentagem. É assim que você aplica, irmão, tudo isso. Vamos pegar um segundo exercício de vestibular para você também treinar mais ainda isso. Um indivíduo desconhecido, então ele não fala como é que o cara ela, produziu os seguintes gametas. Nota que são 4 tipos de gametas. 4 tipos, olha a porcentagem, e ele vai pedir para você responder aí.
5 coisas. Vamos pegar primeiro o item A. Por que é possível afirmar que se trata de um caso de ligação gênica? Parcial. Ligação gênica parcial é aquela que tem crossing over. É que eu posso afirmar. Lembra, irmãozinho, que quando os genes estavam em cromossomos diferentes, era segregação independente? Eu fabricava 4 tipos de gametas com a mesma porcentagem. Olha lá em cima. Tem 4 tipos, mas não é a mesma porcentagem. Não é segregação independente. Os genes não estão em cromossomos diferentes. Por que não é um caso, então, de ligação gênica total ou completa? Ligação total ou completa, os genes estão no mesmo cromossomo, só que não tem crossing. Porque quando os genes estão no mesmo cromossomo e não tem crossing, só dá 2 tipos de gametas, com a mesma porcentagem. Aqui tem 4 tipos. Ligação total daria 2. Olha agora a ligação parcial e incompleta. Aquela que tem crossing over. Eu vou ter 4 tipos de gametas com diferentes porcentagens. Checa. 4 tipos de gametas com diferentes porcentagens. É uma ligação parcial ou incompleta. Ou seja, tem crossing over. Olha agora, irmãozinho. Qual é a posição dos genes nos cromossomos? O indivíduo, ele é cis ou ele é trans, né? E também no item B, quais são os gametas parentais e quais são os gametas recombinantes? Então vamos começar aqui em cima primeiro. Quais são os parentais e quais são os recombinantes? Amiguinho, para saber quais são os parentais, quais são os recombinantes, lembra da teoria? Gametas parentais tendem a aparecer em maior porcentagem. Quem aparece aqui em cima em maior porcentagem? Azão com Bzinho e Azinho com Bzão. Esses são os parentais. Gametas recombinantes aparecem com menor porcentagem. Quem aparece lá em cima com menor porcentagem? Azão com Bzão, Azinho com Bzinho. Esses são os recombinantes. Beleza? Olha o C. Os genes do cara que forneceu isso aí, ele estava os genes numa posição cis ou trans. Qual era a configuração? Amigo, lembra que para saber como é que o indivíduo é, eu tenho que saber se os genes estão dominante com dominante, recessivo com recessivo, ou no trans, dominante com recessivo, recessivo com dominante. Mas o cara é desconhecido, como é que eu vou saber? Pelos gametas. Qual dos gametas que você aprendeu que tem as mesmas combinações de genes do indivíduo inicial? Não são os parentais? Toda vez que eu estou olhando o indivíduo, os gametas parentais, eu estou olhando o indivíduo inicial. Porque os gametas parentais, eles têm as mesmas combinações de genes do inicial. E quais são as combinações dos parentais? Dominante com recessivo, recessivo com dominante. Dominante com recessivo, recessivo com dominante, mostra que o indivíduo era do tipo trans. Dominante com recessivo, recessivo com dominante. Certinho? Quer saber como é que ele é? Sempre olhe os parentais. Você está enxergando a posição dos genes no indivíduo ou na célula inicial. Beleza? Olha o item D. Qual é a taxa de recombinação? O que você acabou de aprender no exercício anterior? Taxa de recombinação é a porcentagem dos gametas recombinantes. Cadê os recombinantes? Não estão aqui? Soma os gametas recombinantes. 15% mais 15%, a taxa de recombinação é de 30%. É a porcentagem dos gametas recombinantes. Olha o item E. Qual é a distância entre os genes? A taxa é igual à distância, a distância é igual à taxa. Se a taxa é de 30%, a distância entre os genes é de 30 unidades. Beleza, irmãos? Percebeu quanta coisa tem para você? Então você vai digerir mais esse pedaço e treinar. Aí tem mais um tiquinho do nosso terceiro encontro. Beijão!